E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Lucy e Que é o Roy. a gente agora estamos de volta depois de 2 semanas aí de hiato. Complicada. Hiato forçado, né? Porque Exatamente. primeiro nós ficamos sem internet e depois nosso chuveiro pegou fogo. E então a gente acabou ficando sem energia um tempo até arrumarem as coisas na nossa casa. Então, agora nós voltamos finalmente e vamos começar fazendo aquela explicaçãozinha do canal, né? O que é esse canal, né? Pra quem não conhece a gente, nós somos um casal de ilustradores. O Rodrigo, ele é o Roy, né? É o Rodrigo. Roy, é que eu chamo ele só de Rodrigo, gente. Não tem problema. Ele... É que eu assino o Roy, mas não tem Isso. problema. Um monte de gente me chama de Rodrigo. Ele é formado em artes visuais e com pós-graduação em História da Arte, e ele se especializou fez pós também de Teologia e se especializou em Iconografia dos Santos. Isso. E aí nisso cabe um monte de outros tipos de iconografias. Porque daí começa a entrar simbolismos, essas coisas todas. Isso tudo que ele estudou. E a ideia do canal é com que a gente fale de algumas figuras mitológicas. Isso. Ou entidades, ou o que dá na nossa telha. Isso aí. De uma maneira artística. Falando dos símbolos, né, Lu? Isso. Sem se preocupar com a religião. A gente não tá aqui para discutir a religião. Ou se aquilo é verdade, é mentira. Certo ou errado, Isso como aí. é feito a ritualística. Nada disso pra gente importa nessa ideia que a gente tá fazendo uma análise de uma obra. Isso aí, de estudar o símbolo daquilo. E para isso a gente produz as ilustrações. Então, tudo que vocês estão vendo aqui no canal foi feito pra gente. Inclusive, essa arte que vocês estão vendo aqui sendo feita, a Luciana fez uma live que nós fizemos no Instagram dela. Isso, @LucyFidelis com Y. Isso, Lucyfidelis com Y. E aí, vocês vão ver aqui ela fazendo essa arte, ela pintando. E nós fizemos lá nessa live com ela já dando mais ou menos essas explicações. Só que aqui a gente vai entrar mais a fundo e para poder explicar para vocês os simbolismos da Lilith. E assim, agora que a gente vai entrar numa parte bem complicada, né, Lu? Porque a Lilith, ela gera tanto muito amor quanto muita raiva para algumas pessoas. Sim. Então, gente, por favor, não fiquem nem com muito amor e nem com muita raiva da gente. A gente só vai falar coisas simples. Nós não vamos nos aprofundar do mito de todos os mitos que existiram da Lilith, muita coisa. Nós pegamos alguns pontos principais e nós vamos explicar os símbolos que nós vemos nas esculturas, nas imagens mais modernas, mais atuais. E nós vamos explicar esses símbolos que é encontrado em alguns livros que nós lemos de demonologia e coisas do tipo. Então nós vamos trazer para vocês esses símbolos e sem se apegar que, mas na Wicca fala de um jeito, no luciferianismo fala de outro, no judaísmo vai falar de outro, no cristianismo vai falar de outro. Então, não é essa a ideia, né? Não. A ideia é a gente poder falar um pouquinho de cada coisa e depois vocês, com a curiosidade de que vocês têm, naturalmente... Isso, só para aguçar a curiosidade. Vão atrás de mais material e entender um pouco mais sobre essa figura. Isso aí. Então, vamos começar falando... Começa você, Rô, falando do significado. Dessa ideia do significado dela, do tempo, local, essas coisas. Então, Lu, é exatamente isso que você falou. O significado dela é alterado por tempo e local. Em cada lugar que aquelas culturas levaram ela, interpretaram ela de uma maneira. Então, ela é considerada um dos mitos mais antigos que nós temos conhecimento. Você encontra o relevo dela babilônico em mais ou menos 1800 e 1750 a.C. Nossa. Você vê ela se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. É ela assim com o braço aberto, com umas asas e tem umas corujas perto. Você lembrar que isso aqui é 1800 a 1750 anos antes de Cristo. Então é muito tempo de conhecimento e de mudanças que temos dela, né? Ela também era conhecida em várias culturas, Lu. Como grego, israelense, egípcios, hititas e romanos. Então, quer dizer, cada uma tinha uma visão dela.
ela vai seguindo vários lugares, né? Isso Eu aí. acho que uma das que mais se fala são os da mitologia suméria. Eu acho Isso que aí. uma das coisas que a gente mais escuta falar é dela, né? Nessa coisa como o espírito de vento, né? E aí tinha outro nome, né? O nome dela era Ninlil. Ninlil, Isso aí. Dificinho o nome. Que é a rainha do céu, dama do ar, a mãe da lua. E ela concedia o direito divino de governar na antiga Suméria. Isso aí. Então, quer dizer, já vão estar vendo ela lá. Assim como você vai ver na Mesopotâmia, ela como um demônio. Aí Isso. ela já é considerada uma força maligna. É engraçado porque vão falar aquilo lá que você percebe quando o vento uiva no deserto. Que era ela como se ela estivesse andando pelo deserto. E assim, gente, não é uma coisa bonita, né? Porque a areia machuca, né? Ela corta. O vento do deserto é uma coisa. E uma criatura do deserto é uma criatura. Que pode ferir, que pode perigosa, fazer você né? Porque perder... alguém sobreviver ao deserto, Exatamente. você pensando naquela coisa bem. Aquelas tempestades de areia que mostra Sim. você poder se perder no deserto. Então, e ela é representada de várias formas, em várias culturas, mas normalmente ela é chamada de demônio noturno. Isso aí é mais ou menos um padrão, Lu. É sempre considerado esse demônio noturno. Aí tem a flor, né? A gente vai falar da flor Lilith, que era Lili. E o lótus mágico. Isso aí. No começo, ela representava um aspecto da virgem, né? Que nunca pertenceu a nenhum homem. E da deusa Cripla. Isso tem alguma coisa a ver com a críplice da deusa, igual na Wicca? Acredito que sim, Lu. Ela estava sob a proteção dos leões e era a dama das bestas. Só pra avisar aqui, pessoal, que nós vamos explicar no final do que a gente falar quais são os simbolismos do Lótus e dos leões. Isso, a gente vai voltar em vários simbolismos, gente. No nosso desespero. Não. E aí a gente vai voltar nisso que ela, como eu falei, era a proteção. Ela vivia sob a proteção dos leões e era a dama das bestas. Isso. E a sabedoria da noite, a coruja era sua companheira. Olha que legal. O que eu falei da Mesopotâmia já tinha as corujas. E uma alma instintiva dos mundos dos vivos, né? Aí. Quer dizer, então você já tinha mais uma coisa ferida a ela, né? E aí dá pra falar, né, Lu? Quando ela deixou a Babilônia com o exílio dos judeus, que é uma religião patriarcal, já vemos esse tipo de diferença quando Lilith geralmente aparece de formas diferentes, tanto para os homens quanto para as mulheres. Por exemplo, para as mulheres ela é devoradora dos filhos. Já para os homens, ela é uma sedutora, uma mulher que não será mãe de seus filhos, né? Para as mulheres, ela só é tipo um bicho-papão, aquela que ela tem que ficar em casa, no seu lugar, para tomar conta da família. Porque daí, se ela fizer isso, a Lilith não vai atacar. Sim. E para os homens, é a mulher que não precisa ter compromisso social. Ela não é uma boa esposa. Isso foi uma das coisas que usaram para justificar a poluição noturna. Foi. Porque o homem tinha poluição noturna. Não sabia explicar. Não sabiam explicar por que acontecia aquilo. E eles falavam que era a Lilith tentando o homem para ela poder começar a reproduzir os filhos dela. Isso. E sabe o que é interessante, Lu? Uma das formas que ela tem... Lembra que lá na Mesopotâmia eles viam ela com corujas? No judaísmo, eles viam ela com a forma de coruja, ela que vinha beber o sangue das crianças. Sim. Então por isso era aquele negócio do vampiro. Mas é interessante a gente ver o vampiro sem ser um morcego, ver como uma coruja, né? Sim, Mas é por causa dessa associação. Porque no Ocidente a gente colocou a coruja como uma criatura de sabedoria, né? Isso. E em outros locais, né? Não, vê diferente. Tanto é que nós temos amigos franceses que um deles estava falando pra mim que eles veem a coruja como um mau agouro. Um mau Não vê como uma sabedoria. Porque eles veem muita coruja em cemitério, então... Cemitério, caçando... Ou uma coisa no cemitério pode ser da hora, né? Não dá verdade. Pra ser. Então, ela vai ser essa coisa que vai ser difamada, né? Ela vão difamar ela como uma prostituta, como uma vampira, como uma fêmea impura, uma bruxa, uma feiticeira, uma louca, uma serpente. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais.
E a serpente, né? Uma das coisas bem... Aqui eu desenhei a serpente, mas não era por essa ideia, gente. Não. Depois a gente vai explicar. Isso aí. Nos dois casos, ela é uma ameaça, né? Uma ordem social. Na ordem social, porque tá todo mundo ali e de repente ela muda essa questão, né, Lu? Pra mulher não poder sair de casa. Então ela gerou um conflito ali. Sim, algo que de propriedade, que no caso é o casamento e a monogamia. Então. Olha o problema que isso gera, né? Uhum. Ela é a mãe de todos os demônios e súcubos. Gente, pra quem não sabe o que é súcubus, a gente ainda vai explicar. Isso, vamos fazer depois vamos. Uma coisa Mas, só assim, sobre coisa súcubus e íncubos. Muito rápido, súcubus é um tipo de demônio que suga energia sexual. Mas aí depois a gente vai comentar muito mais detalhado sobre isso, que é muitas coisas. Isso. E a natureza dela é desafiadora, né? Uma agente de transformação. Isso aí. Então, o que mais a gente vai ter? E A Idade Média, explica aí. isso. Então, ela na Idade Média, ela já é mais parecida com o que a gente conhece hoje. Uhum. Inclusive, no Renascimento... Ah, mas espera aí. Renascimento na Idade Média. Eu sei. Mas que é próximo ali, passando um pouquinho da Idade Média, no Renascimento, Michelangelo pinta ela na Capela Sistina. Ela é aquela cobra que está entregando a maçã. E vale também lembrar uma coisa que a gente já falou aqui uma vez, vai ser interessante a gente fazer um estudo completinho da Capela Sistina, colocar as imagens e a gente falar sobre ela. E a gente vai ainda fazer alguma coisa só sobre a cobra, porque a serpente ela vai ter bem legal, Lu. Um significado muito legal. Vários significados. Então, vai ser bem legal a gente poder entrar mais a fundo na serpente. Então, Lu, e assim, nos dias atuais, com apelo reforçado por artistas, ela chegou no status de musa. Isso nos artistas, mas até contemporâneo. É mesmo? Vários artistas se inspiram nela pra fazer várias imagens. Por exemplo, vários artistas usam ela como símbolo do feminismo. Uhum. Mas, por exemplo, Dante Gabriel Rossetti criou uma pintura chamada Lady Lilith. Procura, Lu, é muito legal essa imagem. Ele considera a mulher mais bonita do mundo. Olha só. Nessa imagem. Ela realmente é muito bonita, essa imagem. E o autor do Crônicas de Nárnia, que muita gente ou leu o livro ou viu filmes, que é o C.S. Lewis, foi inspirar. Ele diz que ele inspirou a criação da Bruxa Branca, foi a inspiração da Lilith. Que ela é linda, porém é perigosa e cruel. E é legal, né, você ver isso hoje em dia, uma coisa que tem filme, tudo bem que faz tempo já que existe o Crônicas de Nárnia. Mas saber que a Bruxa Branca foi inspirada na Lilith, que também, em alguns lugares, falam que ela é a Lua Negra de Lilith. E aí a gente pode entrar nos símbolos, Lu, aquela parte que eu gosto bastante de falar, essas coisas mesmo. Sim. Nós falamos lá em cima da flor de lótus, certo? Certo. É uma flor, Lu, que em vários lugares ela tem um simbolismo. Tipo China, Egito, Japão, Índia. Porque durante muito tempo a flor de lótus, Lu, ela simboliza a criação, pureza, fertilidade. Porque é uma flor que ela nasce da água suja, da água estagnada, turva. Sim. E ela consegue crescer sem relar naquela sujeira e ser bonita. E aí vamos falar de novo do leão. Sim. O leão, todo mundo já sabe que é um animal totalmente solar. E ele também é considerado o guardião do mundo subterrâneo. Sim. E ele simboliza realeza, sabedoria, poder, ressurreição, segurança, justiça, proteção. Justiça, a gente lembra que ele tá junto com São Jerônimo. Sim, verdade. Que também é sincretizado com Xangô, mas é outra história. Já dá pra fazer outro? Então, e juventude. E lembrando que se esses leões estavam com ela, olha o tanto de... Ela era existia a realeza, a segurança, a proteção. Então a gente já pode colocar aqui também. E em alguns rituais eles utilizam o crânio, a cruz grega dentro de um círculo, o tambor. Tem um negócio chamado pombos. Esse eu cheguei a procurar na internet direitinho para ver o que era, mas não vi nenhuma imagem. Que o bombos é uma mesa baú
de madeira e ela representa a árvore do conhecimento. Tá. O crânio simboliza o ciclo natural, vários símbolos da terra, de significar a terra. E também representa uma conexão entre os mortos e os ancestrais. Isso aqui vocês já viram em quando nós estávamos falando de Exus, que eles utilizam sim, que fala símbolo disso. Isso, o símbolo dos mortos, ancestrais, para lembrar que um dia você vai morrer e tudo isso. Do Memento Mori. Isso, Memento Mori. O tambor é um símbolo do planeta Terra. Interessante isso. Você olha um tambor, né? Por quê? Porque ele cria os ritmos tanto da criação quanto da destruição. Então ele representa o planeta Terra. E a cruz grega dentro do círculo representa os 4 elementos, que no caso é o ar, fogo, água e terra. Dentro ali de uma totalidade, porque o círculo fecha todos os elementos. E a coruja, que a gente já vê ela há muitos anos com os símbolos da Lilith, que é um animal que simboliza a inteligência, mistério, misticismo, sabedoria, e também por ela ser aquele negócio que nós falamos de ser uma rapina noturna, que também simboliza o mau agouro, azar, escuridão, trevas, bruxaria, morte. Até mesmo porque ela é uma ótima caçadora. Escuridão, mas vale lembrar que escuridão, e dá pra gente falar também de uma escuridão espiritual. Sim. Então, aí que a gente vê ela indo como um símbolo de quem ia chupar o sangue das crianças. E a serpente, né? Que é um réptil que muitas vezes é associado ao mal, à morte, à escuridão. Por ser considerado vou falar um animal aqui, muitas pessoas, não é animal, mas enfim, é um réptil, mas é considerado um animal misterioso, venenoso, traiçoeiro. E é um símbolo muito rico em diversas culturas. A serpente também é uma coisa, né, Lu, que em várias culturas. Onde você procurar, às vezes vai ter. E em outras culturas ela representa rejuvenescimento, renovação, a vida, a eternidade e a sabedoria, mais ou menos como você também gosta de interpretar no baralho cigano, né, Lu? Sim, no baralho cigano eu gosto de pensar nela como isso, né? Porque ela é um animal que troca de pele. Isso aí. Quem troca de pele muda. Aqui perfeito. Na ideia do meu desenho, a serpente eu associei a Samael. Porque Samael é considerado o consorte? Não, consorte é quando é mulher. O marido, eu vou falar mais fácil. Marido... Não vamos falar bonito não, vamos falar simples. É o marido da Lilith. Ele toma ela pra ele, né? Por vontade dela, né? Diferente Lógico. do mito que vocês vão ver com Adão, que vai ter todo uma tristeza da parte dela de não querer se submeter a ele. E Samael... isso aqui a gente não falou, né, Lu? Algumas pessoas vão falar assim, pra ele. No mito da Lilith, rapidamente, gente, vamos explicar isso. Ela é a primeira mulher de Adão. Isso aí. A que foi feita como ele, não foi tirada da costela. E ele queria ter o ato sexual com ela em uma posição que ela não queria. E ela se nega. Adão vai reclamar com Deus. Sim. E Deus fala, olha, você tem que se submeter a ele. E ela olhou e falou, não vou não. Não quero não. Não quero não. E ela é expulsa do paraíso. E nisso ela vai... Aí vai variar, aí os mitos começam a ter as variações. Tudo isso é um dos mitos, tá, gente? Porque... Depois tem uns depois vai ter outros, que os anjos vêm, matam todos os filhos dela. Gente, olha... Vai ter muito mito. Eu vou falar o que eu conheço e o que eu acho mais interessante deles. Aí ela vai chegar no submundo e aí os demônios vão aceitar ela porque lá ela pode ser quem ela quiser. Ninguém vai submeter ela a nada. Então ela vai e casa-se com Samael. Certo. Samael, em alguns mitos, é considerado a serpente que entrou no Éden e seduziu a Eva a comer a maçã. E copula com ela e a gente vai ter Caim. Tá. Lógico, um dos mitos. Mas eu gosto de pensar na serpente como Samael e a Lilith, porque... por isso que você fez ali, que é o companheiro dela. É isso, é o companheiro dela. Afinal de contas, ela foi uma mulher que ela
não se submeteu a ninguém e Isso aí. você encontrar alguém que não te obriga é melhor, né? E aqui no caso você colocou os chifrinhos nela pra remeter mesmo o diabo cristão. Isso é por causa do demônio, né? Quando a gente fala demônio, a gente já pensa no diabinho, né? E em algumas culturas, só pra deixar claro que o chifre quer dizer sabedoria. E não que ela não fosse, Exatamente. né? Afinal de contas, ela é criada como Adão. E sem contar com uma coisa, né, gente? Ela tem essa coisa de fazer ela com chifrinho, tudo. Normalmente os demônios, às vezes, são desenhados muito bizarros. Se você vai olhar... Bem legal, né? As imagens. eles são bem bizarros. Eu achei que uma mulher só estaria bom. E uma vez que também... não pensar naquela mulher tipo um sex symbol. Sim. Uma mulher que você olha pra ela e você não dá nada. E ela tem uma baita de um poder em cima, né? Legal. De tudo. Então a ideia foi... mais ou menos essa, e a cobra, na minha imagem, tem essa visão do Samael. Perfeito, Lu. Certo, gente? Gente, a gente vai deixar aqui pra vocês o site com as fontes, da onde a gente tirou várias coisas que a gente estudou, pra vocês poderem se aprofundar. Embaixo tem os livros que a gente... Os livros, tem tudo aí pra você, os livros, se vocês quiserem adquirir, é só clicar aí nos linkzinhos, vocês dão uma ajudinha pro nosso... canalzinho. Ó, Lu, só pra lembrar o pessoal, tem o PicPay que fica ali do lado aparecendo, pra quem quiser contribuir, fazer uma doação pra gente. Isso. O nosso canal ainda, por enquanto, estamos no início, então ele não é monetizado, não tem nada. Então quem quiser dar aquela forcinha pra gente, fica à vontade. Vale lembrar que no meu site www.roymesquinta.com.br, que também tá escrito aqui embaixo no canal, tem meu curso sobre iconografia cristã. No da Luciana também, o site dela é lucifidelis.com.br, também tem o curso dela de baralho cigano ou tarô de Lenormand, tem ali também. E vale lembrar uma outra coisa, quem quiser também dar ideias pra gente, que quer saber simbolismos de entidades, de deuses, de mitos, de coisas, objetos, que já deram ideia pra gente fazer da vela, por exemplo. Isso, da vela, de animais. Coloca aqui no comentário. Enviem pra gente que a gente vai fazendo aos poucos as coisas diferentes. Nas lives de domingo, gente, às vezes a gente faz algum desses desenhos lá. É isso aí. E vai comentando de uma maneira mais despojada, mais simplória. E a gente depois traz pro canal de uma maneira mais detalhada. Mas quem quiser, normalmente a gente faz as lives de domingo no meu Instagram, às 9 horas da noite, todo domingo. Isso aí. Mas nem sempre eu garanto pra vocês esse tipo de conteúdo. Às vezes a gente só fica lá batendo papo mesmo. E conversando sobre qualquer coisa. Isso aí. Mas aí envolve também, se vocês quiserem entrar pra perguntar qualquer coisa também, a gente vai estar lá. Exatamente. @lucifidelis, Lucy com Y. O Gmail também. O Gmail não, desculpa. No Instagram tá todo mundo aqui embaixo. Tá aqui embaixo pra vocês ficar mas facinho. não tá escrito o Instagram da Luciana. Entra no site dela que tem o Instagram. Tem? Tem. Tem mesmo? No meu tem. É porque eu mudei meu site faz pouco tempo. Mas tem, você vai colocar lá agora. Agora eu vou alterar. Isso aí. Se não, vou fazer. Então, gente, obrigado por ter ficado com a gente. Obrigado, gente. E obrigado pela paciência em esperar um vídeo novo. Demoramos, mas voltamos. Então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.